Paloma, eu sou pedagoga e é com muita alegria que eu abro esse debate, o terceiro dia da programação do quarto encontro educacional Educarrede, quarto encontro internacional Educarrede 2011. O tema desse debate de hoje são as tendências da educação integral. É um tema bastante interessante, um tema que tem sido muito debatido atualmente, porque é um assunto que está em amplo crescimento no Brasil, né? A proposta de educação integral nos últimos anos tem crescido, muitos municípios têm aderido a esse modelo. E hoje, então, a gente vai conversar com duas especialistas, duas convidadas especiais que têm experiência para contar para a gente sobre esse assunto. A primeira convidada que eu gostaria de apresentar, a Maria Estela Bergamin, gostaria que ela mesma se apresentasse para vocês que estão nos assistindo. Oi, Paloma. Oi. Bom, boa noite, né? Eu sou a Estela Bergamin, sou pedagoga e trabalho no SEMPEC. O SEMPEC é uma organização não governamental. O nome SEMPEC quer dizer Centro de Estudos e Pesquisas para Educação, Cultura e Ação Comunitária, com sede em São Paulo e que atua na área educacional, tanto com instituições ligadas às secretarias de educação e escola, como outras instituições, ONGs, que oferecem educação para crianças em outros espaços. Então, eu disse, eu sou pedagoga, fui professora, coordenadora pedagógica, ocupei cargos de gestão na Secretaria Municipal de Educação e agora sou gerente de projetos no SEMPEC e coordenadora do Núcleo de Educação Integral. E quero dizer que, em nome da minha instituição e em meu nome, que é com muito prazer que estamos hoje aqui para conversar com esse tema tão vivo hoje, que é a educação integral. Muito obrigada. A nossa outra convidada é Cleusa Repulho, e ela mesma vai poder se apresentar para vocês. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou Cleusa Repulho, secretária de Educação de São Bernardo do Campo, e hoje também presidente da Undime, que é a associação que reúne todos os secretários de educação do Brasil. São mais de 5.564 municípios. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre educação integral ou educação integrada, né? São vários nomes, para que a gente possa dar mais informações, acrescentar no conteúdo das pessoas e principalmente tirar as dúvidas em relação a essa prática dentro das escolas públicas brasileiras. Perfeito, muito obrigada, Cleusa. O nosso encontro vai funcionar hoje da seguinte forma. As nossas convidadas vão apresentar a experiência que elas têm, e é uma experiência bastante interessante sobre esse tema. E a participação de vocês, internautas que estão nos acompanhando, é fundamental para que a gente tenha realmente um debate, para que a gente consiga realmente esclarecer, aprofundar, ampliar esse tema com vocês. Então, eu gostaria de pedir que vocês participem por meio do nosso ambiente, ele está na tela. Vocês vão ter também o link, vocês que estão assistindo pela internet podem já clicar diretamente no link, vocês entram na sala e podem participar com perguntas. Além disso, vocês também podem participar por meio do Twitter, é o @encuentro_2011. Vocês também podem participar enviando perguntas. Nós, então, leremos as perguntas para as nossas convidadas aqui responderem. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir para Estela, para começar apresentando um pouco dessa experiência, uma pesquisa que foi feita em alguns municípios, para que a gente comece a entender um pouco como é que tem funcionado as experiências de educação integral Brasil afora. Tá certo, Paloma. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, o que o tempo permitir, desse último estudo que o SEMPEC fez em parceria com a Fundação Itaú Social e o Unicef, a respeito de 16 experiências exitosas de educação integral no Brasil. O estudo foi feito ano passado, em 2010, e foi publicada, as conclusões e as análises foram publicados este ano, agora em março, no lançamento por ocasião do prêmio da Unicef. Bom,
As 16 experiências estão localizadas a nível de Brasil, então tem experiências com secretarias municipais de educação, então escolas, né, que pertencem a determinadas secretarias municipais de educação, algumas experiências de educação integral em secretarias estaduais de educação e algumas experiências também desenvolvidas por ONGs, quer dizer, são instituições que ofertam experiências educacionais para a criança no turno contrário àquele que ela vai na escola. Então, ela vai de manhã e à tarde ela vai para essa ONG, para esse outro espaço onde são desenvolvidas atividades educacionais. Bom, o que a gente observou? A primeira coisa que eu contaria para vocês é que é assim, não existe um padrão hoje na oferta de educação integral para as nossas crianças e adolescentes. Cada município, cada território está organizando a sua experiência de um jeito específico, de acordo com as suas singularidades e as características do seu território. Então, nós vimos que nós temos, alguns municípios estão desenvolvendo sob a forma de escolas de educação integral. Isso significa que, além do currículo básico, que já é obrigatório por lei, que as crianças e adolescentes frequentam, eles estão oferecendo uma ampliação da jornada, outras atividades que então conversam com essas atividades já existentes, no interior da escola. Então, são escolas de tempo integral. Outras, que são a maioria das experiências, são o que a gente chama de jornada ampliada. Então, as crianças têm o período em que elas frequentam a escola comum, o currículo básico, e depois elas, em outros espaços de aprendizagem da comunidade, não precisa ser necessariamente na escola, mas elas, então, têm oportunidade de participar de outras atividades educacionais, não é? Então, cada escola está organizando. O que varia? Varia também o tempo. Alguns oferecem mais 7 horas diárias de oportunidade. Outras são 8, outras são 10. As crianças voltam 3 vezes por semana. Então, a padronização não é a regra. Nós consideramos que isso, considerando o Brasil com a diversidade cultural e regional que ele tem, nós achamos que as experiências devem mesmo se constituir por essa diversidade de arranjos, né? Uma outra coisa é que as experiências são recentes ainda, nós temos algumas experiências mais antigas, como Apucarana e Belo Horizonte, mas a maioria das experiências que a gente visitou são mais recentes, e essa extensão, essa ampliação dessa oferta de oportunidades é gradativa. Ela não é ainda desenvolvida para todas as crianças, por exemplo, nem todas as escolas do município participam dessas experiências e nem todas as crianças da mesma escola também voltam no período posterior para participar das atividades. E outra coisa também que marcou as experiências é que os municípios, acertadamente, as secretarias de educação estão tendo critérios para indicar que escolas devem, então, ampliar a sua jornada ou que crianças, não é, podem participar dessas atividades. Eles estão optando pelo critério da vulnerabilidade social. Então, crianças que vivem em territórios de maior vulnerabilidade social. Fazendo, então, o que a gente entende como uma discriminação positiva, né? Procurando, então, oferecer para essas crianças que têm menos oportunidade essa ampliação de repertórios e de aprendizagens. Bom, isso é uma coisa geral. Agora, vou falar um pouquinho para vocês que aprendizagens, saberes e práticas estão sendo valorizados nessas experiências, né? O que as crianças estão aprendendo nesse tempo a mais, nesse tempo ampliado que elas voltam para a escola, em outros espaços ou dentro dos espaços escolares. Então, olhando para as experiências, nós vimos por ordem de frequência. Em primeiro lugar, são atividades ligadas à arte e à cultura. São as mais frequentes, em que as escolas e outras instituições oferecem. Em segundo lugar, nós temos esportes e cultura digital. E, em terceiro lugar, em termos de frequência, é o reforço escolar, o acompanhamento, o atendimento individual.
Então, essas são as áreas onde as crianças têm oportunidade de ampliar o seu repertório. Agora, cada território, por exemplo, vamos dizer em relação aos esportes, também não existe uma padronização, porque você pode ter uma lista de 20 esportes, né? Ou atividades ligadas ao desenvolvimento físico e corporal. Então, o que acontece? Cada escola, cada município está ofertando atividades dessa área mais adequado às características e demandas das necessidades. Então, pode ser capoeira, pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser yoga, pode ser... Então, isso depende das demandas e necessidades do lugar. Isso, por exemplo, em relação aos esportes. A mesma coisa em relação às artes e culturas, a arte e cultura. O que a gente observa é que as escolas e os municípios estão dando uma importância muito grande para o ethos cultural da comunidade e do território. Então, estão sendo valorizadas as festas, a cultura local, né, tudo aquilo que a criança já traz, já vive na sua família, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso está sendo trazido para dentro das escolas. Agora, existe um movimento de mão dupla também. Essas experiências estão valorizando o que a criança já traz, mas também estão oferecendo outras experiências culturais e artísticas que as crianças não conhecem, que não têm oportunidade. Então, ver um concerto de música clássica, ver um filme, uma exposição de arte, também esse tipo de coisa faz parte dos saberes que estão sendo ofertados para essas crianças, né? Então, as experiências ligadas à arte e à cultura são muito frequentes e as crianças gostam muito desse tipo de atividade. E aí pega todas as linguagens, dança, linguagem teatral, música, né? Artes plásticas. O outro aspecto que também está presente em todas as experiências são as atividades ligadas à cultura digital. Né? Então, algumas escolas já têm salas de informática, outras crianças são conduzidas, né? O que é bacana nessa coisa da educação integral é que ela não está se restringindo às condições que a escola tem, que às vezes ela não tem condições para oferecer isso. Mas as escolas estão fazendo parcerias com outras instituições, com lan houses, com outras instituições do território que podem, com ela, compartilhar esse trabalho com as crianças. Então, essa parte da cultura digital é importante, as crianças gostam muito, e os adolescentes é a linguagem que eles mais gostam, de produzir blogs, sites, animações. Então, isso é uma tônica forte também nessas experiências. Então, isso é quanto às aprendizagens e os saberes valorizados. E uma outra coisa que eu gostaria de partilhar com vocês, que está sendo muito interessante, a Cleusa pode depois dar mais detalhes disso, é que essas experiências estão sendo oferecidas para as crianças através de outras metodologias diferentes daquela que ela está acostumada a ter no currículo básico. Então, são experiências. Os projetos de trabalho estão sendo muito utilizados, né? Projetos, quer na área artística, quer na área cultural, quer na área científica, e as oficinas. Né? As oficinas entendidas como aquelas atividades onde a vivência tem um papel fundamental e as crianças podem se expressar através de diferentes linguagens. Porque a ideia da educação integral é exatamente essa. Nós somos seres multifacetados. Então, precisamos que a gente possa compreender e se expressar não só através do cognitivo, que também é importante, também é fundamental, mas irmos para além do cognitivo, conhecermos outras linguagens, a linguagem corporal, a linguagem artística, a linguagem tecnológica. A criança precisa passar por esse repertório diversificado e rico. Quando ela sair da escola, porque ela está em formação, aí ela pode optar por uma linguagem, ela pode se identificar mais com uma linguagem ou outra. Isso faz parte também, né, da natureza humana, a singularidade. Mas o papel da educação e da escola é oferecer essa diversidade de experiências para que ela conheça e depois possa optar
né? Então, então, a educação integral, a ampliação do tempo, ela vem para enriquecer, para ampliar, não para oferecer mais do mesmo, né? Então, eu acho que isso ficou muito comum em todas as experiências e os resultados, então, estão sendo bastante promissores. Então, acho que, por enquanto, eu diria para vocês que é um pouco esse o tom que a gente viu nas experiências, né? Depois a gente pode dar outros detalhes na conversa. Tá bom, Paloma? Perfeito. É interessante, porque nessa explanação inicial, você já abordou questões, assim, bem importantes, né? Você falou sobre currículo, falou sobre metodologia, falou sobre algumas mudanças importantes, né? Que estão já acontecendo nessas experiências. Certo. E eu acho que isso é bastante positivo, né? Porque eu acho que essas experiências iniciais vão acabar inspirando novas experiências. Claro. Então, é muito bom que elas comecem mexendo em alguns elementos-chave da estrutura da escola, né? Bom, então eu gostaria agora de convidar a Cleusa Repúlio para falar um pouco sobre a experiência que ela tem lá na rede de São Bernardo do Campo. Rede essa que eu faço questão de dizer que eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos da minha vida também. Então, por favor, Cleusa, se você puder compartilhar conosco. Então, dentro desse universo que a Estela estava colocando, em São Bernardo, e aí quando nós começamos lá em 2009, eu queria até recordar, eu fui secretária de Educação em Santo André durante 7 anos também, de 2001 a 2007, finalzinho de 2007. E aí você vai ganhando experiência na gestão pública, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida, né? É ser governo, né? Porque uma questão é gerir uma escola, né? E as redes privadas têm o privilégio ou não de gerir uma única escola. Numa rede pública, você tem um conjunto de escolas que precisam comungar dos mesmos princípios, dos mesmos valores. São Bernardo tem uma rede grande de 182 escolas. Nós temos escolas com mais de 2.000 alunos, então não é uma rede pequena, não é uma cidade pequena, a maioria das pessoas conhecem, e conhecem pelas montadoras, conhecem pela luta para que a democracia pudesse voltar ao Brasil. Então, São Bernardo é uma cidade muito emblemática em várias questões. E as pessoas imaginam que seja uma cidade rica, que não tenha problemas de vulnerabilidade ou de inclusão social. Isso não é verdade. A gente tem, sim, uma boa arrecadação, tem várias montadoras lá, mas isso também atraiu muitas pessoas e, portanto, a gente ainda não consegue atendê-las todas da maneira como nós gostaríamos. E dentro do que a Estela explicou como critério, né, em 2009 nós começamos a pensar sobre a ampliação da jornada de atividades na rede. Nós nos inscrevemos no programa Mais Educação, do Ministério da Educação, mas esbarramos na limitação de 11 escolas apenas para entrar no projeto Mais Educação. Nós entendíamos que a vulnerabilidade das crianças era maior do que 11 escolas, né? E, portanto, decidimos, e aí chamamos o SEMPEC para ser nosso parceiro, decidimos trazer mais 30 escolas. Hoje a gente tem perto de 7.000 alunos no programa que a gente chama Tempo de Escola. Por que tempo de escola? Porque durante as férias a gente tem o tempo de férias. E aí alterna em atividades, em outras ações, né, para que as crianças estejam em atividades durante o ano todo. Nós escolhemos as escolas, nós definimos como critério as escolas que tinham mais baixo IDEB, até porque ali nós sentíamos uma dificuldade maior em relação à aprendizagem das crianças e queríamos traçar uma estratégia diferenciada para melhorar a aprendizagem nestas escolas. E também nas escolas inseridas em locais de maior violência e de maior vulnerabilidade, que na maioria dos municípios brasileiros e principalmente nas regiões metropolitanas são as áreas onde você tem o uso de droga muito grande, né? O tráfico tem uma ação forte nessas regiões e principalmente são regiões muito adensadas com poucos equipamentos públicos.
Então, você vai cruzando vários fatores, vai estudando a geografia do território, e isso é importante, conhecer a sua rede, conhecer a realidade, principalmente o território onde essas crianças estão inseridas. E o que fazer para que elas possam ter outras alternativas e que a escola seja um caminho muito interessante para a aprendizagem, para a construção de conhecimento, ampliação de universo cultural. Aí, em 2010, fizemos a formação das pessoas, dos educadores que trabalham conosco, né? E a mudança da atitude da escola. Eu acho que isso é muito importante, a escola se enxergar como um parceiro fundamental na aprendizagem das crianças e entender que outros espaços podem fazer parte da educação. Então, como nós não temos escolas com estrutura em que a gente pudesse agregar mais horário dentro da unidade escolar, nós fomos buscar os parceiros, e esses parceiros são entidades não governamentais, entidades assistenciais, o clube das montadoras, né, vários clubes da Scania, da Volkswagen, são parceiros na liberação de instalações, e a partir daí fomos definindo, junto com os nossos parceiros, quais seriam as atividades que as crianças fariam, né? E para nós, uma questão que sempre foi fundamental é o uso do cotidiano das crianças na escola, né? A escola precisa entender em que locais elas estão e como esses locais refletem na aprendizagem delas, né? Em São Bernardo, a gente tem vários campeões de skate, né? Campeões mundiais, campeão nacional, e o skate é uma das oficinas que nós incluímos nessas atividades do tempo de escola. Por quê? Porque é uma identidade importante para a cidade, é uma identidade positiva para as crianças, e lá nós temos a oportunidade de trabalhar conceitos de física, né? A questão da matemática, a questão da segurança, da disciplina e da organização. Oficinas de hip hop, oficinas de artes, né? E o acompanhamento escolar. O que é importante em cada território, e a pesquisa que o SEMPEC fez mostra isso, né? Cada território vai identificar o que mais atrai as crianças. E a partir daí você tem várias ações que podem ser desencadeadas que vão refletir não só na aprendizagem, mas uma das coisas que nós já levantamos é, nas escolas onde nós temos tempo de escola, diminui o número de faltas, diminui o percentual de evasão escolar, você tem aliado ali professores e educadores, além de comunidade, muito mais voltadas à aprendizagem das crianças, a participação das famílias tem sido fundamental, várias famílias, várias mães, vários pais, vários avós, porque a família brasileira hoje, ela não é constituída como nos antigos livros didáticos, né? Pai, mãe, 2 filhos e mais uma pessoa. Hoje nós temos os irmãos do pai com os filhos da nova mãe, e esse é o contexto que nós vivemos. Isto não é errado, isto é diferente. Respeitar a diversidade tem sido fundamental, e um espaço da escola integrada tem facilitado a questão do respeito à diversidade. As crianças com deficiência fazem parte dos projetos, dos programas, têm as suas limitações respeitadas nesse processo e, sobretudo, a convivência das outras crianças com essas crianças, né, com deficiência ou com alta vulnerabilidade, vão produzir adultos muito diferentes do que nós somos hoje, né? Até porque, quando eu era pequena e estava na escola, eu não tinha alunos com deficiência na minha sala. Eu não tinha crianças negras na minha sala de aula, né? E respeitar essas diferenças faz muita diferença na sociedade que a gente quer amanhã. Entender que esta criança é filha do pai, mas não da mãe que está com este pai neste período, é outra questão fundamental para que ninguém se sinta diferente, excluído do processo, e essa oportunidade de ter horário para além da atividade normal da escola traz uma convivência importante e fundamental no desenvolvimento das crianças. Ganha a escola, ganham as crianças, ganham as famílias, né? E perdem aquelas pessoas que não
ajudam no processo de educação, né? E aí as crianças estão menos expostas ao tráfico, menos expostas a outras vulnerabilidades. Então, de forma muito resumida, né, a nossa opção em São Bernardo foi trabalhar em espaços alternativos, com entidades assistenciais e com a parceria da comunidade da escola para dar conta, então, de atender esse universo aí de 7.000 crianças hoje. Perfeito. Muito obrigada, Cleusa.